Eu vi muita gente triste porque o Lula foi condenado ontem, mas eu até me surpreendi porque boa parte da mídia pontuou que o TRF4 atropelou o STF e que a decisão de ontem que condenou o Lula provavelmente vai ser anulada já nas próximas semanas pelo STF ou logo que o STF voltar do recesso no começo do ano que vem. Que eles atropelaram uma decisão do STF para isso. Mas quem tem motivo para ficar realmente triste é o Bolsonaro, com a decisão de ontem do STF. O STF formou maioria já para que voltem as investigações com base em dados do COAF. Isso quer dizer, as investigações do Flávio Bolsonaro e do Queiroz vão voltar. E vão voltar com tudo. A rachadinha vai ser investigada. São 22 investigações, 22 inquéritos criminais contra Flávio Bolsonaro, Queiroz e assessores deles. Então, a casa vai cair. E se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal. Se você chegou aqui a primeira vez ou segunda não é inscrito, se inscreve no canal e vamos fazer oposição juntos aqui. Juntos. Vem com a gente, já somos mais de 100 mil pessoas, então se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre por que a casa vai cair. Para quem não lembra, a investigação começou com um relatório do COAF, que detectou que o Queiroz movimentou 1,2 milhão em um ano. E depois eles foram puxando mais, e em 3 anos ele movimentou 7 milhões de reais. Então 1,2 milhão foi só em um ano, mas aí quando puxaram mais 2 anos foram mais 5,8 milhões. Então 7 milhões de reais ele movimentou em 3 anos. E aí os relatórios do COAF foram mostrando que vários assessores do Flávio Bolsonaro, que eram pagos com dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eles davam para o Queiroz 99% do salário deles, ou seja, eles ficavam só com um tantinho do salário e o resto eles mandavam para o Queiroz. E que o Queiroz fazia depósitos na conta do Flávio Bolsonaro. Na verdade, eu não posso falar que era o Queiroz, porque eram depósitos feitos na boca do caixa, depósitos sempre fracionados. Teve um dia que foram 98 mil, foram 49 depósitos de 2 mil reais. E o COAF mostrou isso e mandou para o Ministério Público. O Ministério Público começou a investigar e começou a achar muita coisa errada, mas muita coisa errada mesmo. Só que uma das coisas erradas que o Ministério Público achou é que vários desses assessores também estavam no gabinete do Jair Bolsonaro. Um exemplo, a filha do Queiroz ganhava 6 mil por mês no gabinete do Flávio. Aí ela saiu do gabinete do Flávio Bolsonaro e foi para o gabinete do Jair Bolsonaro ganhando 9 mil por mês. Só que enquanto ela devia estar trabalhando em Brasília, com o Jair Bolsonaro, ela estava no Rio de Janeiro, sendo personal trainer de uma academia. Então não tinha como ela estar nos dois trabalhos ao mesmo tempo. Ela era funcionária fantasma. E aí começaram a descobrir que havia vários funcionários fantasmas nos gabinetes do Flávio, do Jair e do Carlos Bolsonaro principalmente, do Eduardo não tantos. E o Ministério Público quebrou o sigilo de 98 pessoas. Ok. O Dias Toffoli mandou parar essa investigação, atendendo a uma liminar do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro falou, para a investigação, ele está com medo. Para. O Dias Toffoli falou, parem a investigação. O Ministério Público do Rio de Janeiro não parou, não continuaram investigando e continuaram vazando pequenas partes da investigação. E aí depois de uma matéria que vazou, de parte da investigação, ficou claro que eles não pararam, eles estavam investigando ilegalmente. E aí o Gilmar Mendes mandou outra liminar dizendo, olha, agora para de vez, até que o STF vote. E o STF começou a votar na semana passada. O Dias Toffoli fez um baralho e no fim ele deu um voto que foi péssimo para o Bolsonaro, que é o voto de pode continuar assim. Mas ele fez algumas restrições que deixou em dúvida se o caso do Flávio Bolsonaro poderia voltar ou não. Só que aí começaram a votar os outros ministros. E aí houve surpresas. Porque ministros que acreditava-se que eles iam votar junto com o Bolsonaro, não. Todos os ministros que votaram depois do Dias Toffoli votaram para que continuem as investigações. E alguns até citaram o caso do Flávio Bolsonaro e disseram que não tem como parar isso, tem que continuar. Então a votação está em 6-0. 6-0. Faltam 5 votos, a votação deve terminar hoje. O que acontece é, se está 6-0, já há maioria no STF. O STF tem 11 ministros, então a investigação pode continuar. Oficialmente, eles têm de esperar que acabe a votação. Mas
o Ministério Público que estava investigando, mesmo depois do Dias Toffoli mandar parar, eu acredito que eles já devem ter começado a investigar ontem à noite. Devem ter continuado a investigação já ontem à noite. Isso se é que pararam. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, teremos novidades a respeito dessa investigação, porque sempre vaza um pouquinho, migalhas vão vazando e a gente tem acesso a isso. Mas são investigações criminais. E de qualquer maneira, o Ministério Público, antes de saber disso, ninguém acreditava que essa investigação iria para frente, que o STF ia deixar. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu outra investigação paralela, ou seja, uma não tem nada a ver com a outra, que não tem a ver com base em dados do COAF, uma investigação sobre funcionários fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro, inicialmente no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas pode se estender ao resto da família. Por quê? Porque teve uma matéria do Globo, da época, que mostrou que eles contratavam funcionários fantasmas e que praticamente toda a família da ex-esposa do Jair Bolsonaro foi contratada no gabinete do Flávio e que eles nem sabiam que tinham sido contratados e que o Flávio embolsava provavelmente o salário inteiro deles. Alguém embolsava esse dinheiro. Se era o Flávio que contratava, a gente tem tudo a crer que era o Flávio que embolsava todo esse dinheiro, ele, o Queiroz, ou só ele, nesse caso. Então, a casa vai cair, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro não é o Sérgio Moro, que é advogado do Bolsonaro, não é o Augusto Aras, que sempre que pode defende, não é não. O Ministério Público do Rio de Janeiro é o Wilson Witzel, que é quem comanda, que não vai deixar parar a investigação. Não é igual quando tem investigação na PGR, o Bolsonaro vai lá, fala com o Procurador-Geral da República, que agora é o Augusto Aras, que, nas palavras de Deltan Dallagnol, rastejou e se humilhou pelo cargo, e o Bolsonaro vai e fala, ó, arquiva isso aí, ferra com isso aí, para isso tudo, e o Procurador-Geral da República pode parar ou não. Não, no Rio de Janeiro, o Bolsonaro não manda. Quem manda é o Witzel, e o Witzel fala, investigue, investigue e investigue, porque o Witzel quer ser candidato à presidência em 2022. E para isso ele precisa do voto da direita radical, porque o Witzel ele é genocida, como o Bolsonaro, ele é fascista igual o Bolsonaro. Então ele precisa do voto dos fascistinhas. Para ele conseguir o voto desse gado bolsominion, ele tem que fazer o quê? Dividir. É uma coisa... Aquele livro Arte da Guerra explicava. Dividir para conquistar. Ele tem que dividir o gado bolsominion. E a maneira mais fácil de fazer isso é mostrando que o Bolsonaro é corrupto. Porque se tem uma coisa que eles foram doutrinados a não suportar é corrupção. E eles fazem vista grossa à corrupção do Bolsonaro, por enquanto. Mas vai aparecendo mais e mais e mais e mais, e eles vão começar a se dispersar. E aí o Witzel tem a chance dele de puxar esse gado para ele. E em outro lado, também tem o Dória, que também quer parte desse público fascista e do público antipetista para ele. Então, na direita tá uma briga danada. Só que aí quando você pensa, caramba, Bolsonaro tá ferrado com essas investigações, com base em dados do COAF, que vai continuar, que já quebrou o sigilo de 98 pessoas e que já deve ter várias provas contra o Flávio, contra o Queiroz, que vai chegar nele mais cedo ou mais tarde, vai continuar, ele tá ferrado por isso? Ele tá ferrado pela outra investigação dos funcionários fantasmas? Tá. Só que ele tá mais ferrado porque tem a investigação do caso Marielle. E o filho dele já é oficialmente suspeito de envolvimento em um assassinato. E aí a coisa começa a ficar mais feia, porque tinha uma terceira pessoa no carro. Quem era? Será que era uma pessoa que também estava ali no condomínio, no Vivendas da Barra, naquele dia? Será que essa pessoa também visitou alguma casa? Se visitou, será que foi a casa 58? Ou será que essa pessoa já estava no condomínio antes ou não estava? E tem muita gente ligada. Eu não posso dizer, eu nem sei se o Bolsonaro, se o filho dele tem ligação com o crime da Marielle. Mas, se perguntar a minha opinião, eu acho que se não tem ligação, eles sabem quem foi. E se você sabe quem foi que cometeu um assassinato e você não diz, você é cúmplice. Minha opinião. Aí a opinião minha é baseada nos fatos que tem aí. E como se não bastasse ele ter um filho ferrado nas investigações do COAF e do Queiroz e outro num assassinato, o terceiro filho do Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, ele está para ser cassado. Tem 2 processos de cassação dele na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E para piorar, ele está para ser expulso do PSL. E o PSL vai pedir o mandato dele, porque tem
Um parlamentar que muda de partido ou que é expulso, ele pode perder o mandato, tem a fidelidade partidária. E ele acredita que não vai perder o mandato porque ele vai alegar que está sendo perseguido no PSL. O PSL vai dizer que não. E aí vai ficar uma briga na justiça. Enquanto tem essa briga na justiça para ver se ele perde o mandato ou não perde, vai rolar o processo de cassação do Eduardo Bolsonaro. E o Bolsonaro já gastou vários cartuchos dele na Câmara dos Deputados, comprando voto para a Previdência, comprando voto para tudo que ele pode, e ele está sofrendo derrota atrás de derrota no Congresso. Então ele vai ter que gastar muito cartucho para salvar o filho dele, numa hora em que investigações de outros casos de corrupção vão estar mais avançadas, mais adiantadas, numa hora em que a popularidade do Bolsonaro, que só cai, a popularidade dele em nenhum momento fez como uma queda, subiu um pouquinho, caiu. Não, é cai mais. Quando o povo brasileiro não tem nem mais carne para comer, porque manda a carne toda para o exterior e alguns bilionários ficam mais ricos e o povo não tem nem carne para comer, é obrigado a comer ovo, a popularidade dele cada vez mais baixa, ele vai ter que gastar muitos cartuchos comprando votos para salvar o filhinho, com outros 2 filhos que estão enrolados e aí já não depende mais dele, depende do Ministério Público. O Sérgio Moro vai tentar federalizar a investigação do caso Marielle para ver se salva o Bolsonaro, porque o Sérgio Moro, ele tá assim com o Bolsonaro, ele é um capacho do Bolsonaro e ele age como advogado do Bolsonaro. Aliás, a esquerda falha muito em não usar a comunicação, em tudo que a esquerda tem para comunicação, nas redes sociais, no WhatsApp, em tudo, para ligar o Sérgio Moro ao Bolsonaro, porque o Sérgio Moro, ele é advogado do Bolsonaro, ele não é ministro da Justiça. Nunca um ministro da Justiça foi tão aparelhado com o governo como é o Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro. Isso nunca existiu, nem nos governos do PT, nem nos do Fernando Henrique. Nunca o ministro da Justiça foi um capacho tão grande do presidente como o Sérgio Moro é do Bolsonaro. E aí, a esquerda deveria ligar isso, porque o Sérgio Moro ainda tem popularidade. Mas a do Bolsonaro vai caindo, ele já gastou vários cartuchos. O pior, ele não pagou vários votos que ele comprou para a reforma da Previdência, então a popularidade dele entre os deputados, entre os senadores, principalmente na Câmara, que é quem vai julgar o Eduardo Bolsonaro, está em baixa. Porque ele comprou os votos, ele prometeu cargos, prometeu emendas parlamentares e ele não pagou. Então, a casa está caindo, pouco a pouco. Eles condenam o Lula para dar manchete, os amiguinhos do Sérgio Moro, o Gebran, para quem não sabe, tem foto dele, procura Gebran e Joyce. Na época que a Joyce Hasselmann era líder do governo Bolsonaro na Câmara, antes deles romperem, quando eles eram ainda amiguinhos, estavam assim de amor um com o outro, tem uma foto do Gebran indo a um evento com a Joyce, praticamente de mãos dadas, em casal. O Gebran, o mesmo que condenou o Lula ontem, que é amigo do Sérgio Moro, que escreveu notinha no livro do Sérgio Moro, dizendo que os dois são amigos e que a Lava Jato só melhorou a amizade deles. E aí o Gebran, ele vai lá e condena o Lula, e ele atropela o STF para condenar o Lula. E pensando, vai dar manchete, até deu na Globo, mas só na Globo. Todos os outros veículos de mídia pontuaram. O TRF4 atropelou o STF, usou uma brecha que o STF mandou paralisarem os processos por conta das alegações finais, quando o delatado não teve prazo extra para fazer as alegações finais mais do que o delator, e o STF tomou a decisão, mas não saiu o acórdão. O acórdão é o quê? É quando a decisão está ali, oficialmente. Como não saiu, isso geralmente demora 2 meses ou pode demorar até mais, o TRF4 usou essa brecha nesse meio tempo, adiantou o julgamento do Lula só para poder condená-lo, para dar manchete, só que a mídia pontuou isso. Então não deu as manchetes do jeito que eles queriam. Nem isso está funcionando mais. Porque aqueles jornalistas que eram antipetistas, da mídia golpistas, que ainda são antipetistas, ainda são golpistas, sempre vai ser, alguém deveria tatuar na testa deles, golpista, uma vez golpista, sempre golpista. Eles já estão mais anestesiados contra esse tipo de manipulação da justiça. E aí eles pontuam, condenaram o Lula, mas eles atropelaram o STF, provavelmente o STF vai anular isso no futuro. Então boa parte do público, o que importa não é o bolsominion e não somos nós da esquerda, o que importa é o público despolitizado, aquela pessoa que só lê a manchete, dificilmente clica numa notícia, isso é o que importa. Aquela pessoa que não vai procurar informação sobre política, que não quer saber de política, e isso é a maioria dos brasileiros.
Quando essa pessoa chega e vai ver a manchete, vê, então o TRF4 condenou o Lula, mas atropelou o STF. Aí a pessoa, se quiser clicar, vai clicar e ver, então o Lula vai ser, essa condenação vai ser anulada no futuro. Que coisa. Essa é a guerra da comunicação, é entre essas pessoas. E o TRF4 não conseguiu chegar nessas pessoas mais, porque a mídia já está meio anestesiada. É isso. O Lula foi condenado, mas ele não vai preso e a condenação dele vai ser desfeita daqui a algum tempo. Já o Bolsonaro, a casa dele tá caindo, tá caindo. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa a sua opinião nos comentários, que também é importante, eu leio os comentários. E vamos pra frente seguir fazendo oposição. Falou!